Oiê, eu sou a Samara. E eu sou a Carla, e esse é o AmpliCast, um podcast para educadores, facilitadores e líderes educacionais com conteúdos provocativos e estimulantes sobre diversos temas relacionados à educação e inclusão digital, Com foco especial em tendências educacionais, cultura e transformação digital. E aí, Sams? Estamos aqui de novo, Carla Arena, para falar do super evento Web Summit que nós participamos. Mas nós temos que falar mesmo, Sam, sabe por quê? Várias pessoas vieram me perguntar, né? Porque a gente postou no LinkedIn, postamos nas redes do Amplifica, nossas redes, e elas estavam exatamente perguntando, assim, mais sobre o evento. E assim, acho que ficaram interessadas, gostaram do que viram e tal. Mas antes da gente começar, eu quero falar dos nossos 2 super convidados. Tivemos aqui um grupo de mulheres e agora esses 2 homens maravilhosos. Nós hoje, Sams, estamos aqui com Marcelo Camargo e Estevão Zilioli, nossos parceiros de várias jornadas, vários projetos. E claro que eles tinham que estar com a gente lá no Web Summit, né, Sams? É verdade. Não só aqui, como no Web Summit também. Em todos os lugares. Ó, o Estevão tá querendo bater a mãozinha lá, mas nós não sabemos para que lado que é. Para que lado? Aqui? Vai ser assim, aqui, ó. Certinho, deu? Para baixo. Aqui, ó. Ai, pera, aqui, ó. Ó, deu certo. Boa, Estevão. Muito bom, muito bom. Sejam bem-vindos, queridos. Marcelo já esteve aqui no Amplicast conosco. E Estevão, E não? Estevão, Amplicast já Não. esteve, Estevão? Eu acho que nesse novo formato é a primeira vez. Hein? É a primeira vez. Poxa, Ampliflix, Mara. eu sei que você já veio. Como é que a gente não trouxe aí no Ampliflix, Estevão? verdade. Ele é facinho. Nós vamos entrevistar o Estevão como professor universitário, do curso de medicina, uma coisa bem diferentona, assim, vai ser. Mas, Carlota, a gente começa esse download aqui falando uma visão geral, não é isso? Do evento. Isso. A gente já deu a nossa, né, visão geral. Então, se você não assistiu ainda o Amplicast, o primeiro download do Web Summit, está disponível aqui na descrição o link para o primeiro download. E hoje a gente vem com o segundo download com esses homens maravilhosos. E aí, Marcelo e Estevão, a gente queria... O Marcelo passou uns perrengues lá, porque ele não estava se sentindo muito bem, né, Sams? Mas mesmo assim, ele viu algumas coisas, brincou. Nossa, tem cada foto do Marcelo brincando lá no stand da Petrobras e tal, só farreando lá. E aí a gente queria saber das impressões gerais, assim, de vocês. O que vocês sentiram do evento e tal, de uma forma mais geral, mais ampla, e depois a gente vai pegando mais detalhes. Posso começar, então? Bora! Porque, na verdade, eu queria falar antes, porque com certeza o Estevão ele viu muito mais do que eu. Ele é muito mais alto, ele enxerga lá de cima as coisas. Ele tem uma visão panorâmica do evento. Mas eu, na verdade, uma coisa que me chamou a atenção logo no evento, no início do evento, aliás, antes de qualquer coisa, uma boa tarde, né? Um bom dia, não sei que hora que a gente vai estar passando isso aqui, mas sejam todos bem-vindos aí a nosso encontro hoje. Eu, por exemplo, quando eu entrei naquele evento, eu tive uma impressão de que eu não estava no Brasil. Né? Para mim foi uma coisa muito bem montada naquele espaço. Lógico que 20 mil pessoas num ambiente ali, pela primeira vez, né, sem muita estrutura naquele local, na cidade como um todo, haveria mesmo alguns imprevistos, algumas falhas, mas não é disso que a gente quer falar. A gente quer falar das coisas boas. Eu vi algumas pessoas falando, olha, foi muito ruim, mas foi ótimo. Né? Ou seja, tem as partes ruins, mas aquilo que interessa para a gente é enxergar o que foi de bom, queria aproveitar. E no geral, eu acho que foi muito mais positivo do que qualquer outra reclamação que a gente possa fazer de estrutura, falhas, imprevistos, etc. Então, o que me chamou a atenção é que parecia, logo de início, um evento internacional de fato, né, que nem estaria acontecendo no Brasil. Muitas empresas internacionais, logicamente a presença do Brasil que foi muito marcante, e você ter um evento desse porte pela primeira vez na América Latina mostra o potencial que o empreendedor, que o desenvolvedor, que as empresas, né, que o idealizador brasileiro tem mostrado no mercado internacional. Estão depositando fichas nas startups, nas empresas que estão começando a aparecer aqui em nosso país. Mas uma coisa assim que eu achei fantástica foi a democracia de você colocar, né, o espaço democrático, você colocar empresas pequenas,
muitas vezes ainda germinando ali, né? No primeiro momento, você está na esfera da ideia ainda, você às vezes nem tem o produto para mostrar, mas já tinha ali condição de colocar um espaço, dividindo esse espaço com gigantes da tecnologia, né? Empresas aí que já estão há décadas no mercado. Então, você ter a oportunidade de, com pouco investimento, colocar, se posicionar no mercado ali para ter esse contato com investidores, com outros parceiros, foi uma coisa que logo de início eu falo assim, esse evento é algo diferente. Eu já tinha participado de outros similares, mas aquilo me chamou muito a atenção. E eu tive o prazer de participar ali no primeiro momento, juntamente com a Carla, com o Estevão, com a Samara, de um standzinho, né? Tinha ali um espaço para você mostrar a sua ideia. Ali a Amplifica estava mostrando o produto, né? O Tá Pronto. E ele foi fantástico, porque a gente percebia que as pessoas, de fato, paravam para conversar, para entender, não estavam simplesmente passeando por ali, passando na frente dos estandes, mas sim querendo conhecer aquela ideia que estava sendo mostrada. E eu, por exemplo, nesses espaços, nesses cantos, né, de pequenas empresas, eu percebi que havia muita coisa voltada para a área da saúde, né? Isso me chamou a atenção, eu não esperava isso, imaginei que fosse alguma coisa mais para ideias de tecnologia mesmo, assim, né, para produtos para internet, para oferecer serviços por sites, etc. Mas tinha muita coisa voltada para a área da saúde. Isso me deixou bastante feliz e interessado também, porque é uma área que me interessa também, além da área da educação. Então, a educação estava presente praticamente em todos os lugares, todos os cantos, ali tinha algum produto voltado também para a área das EdTechs. E eu acho que uma palavra-chave, só para resumir a minha primeira fala aqui, foi inteligência artificial. Né? Para todos os cantos que você olhava, tinha alguma coisa, algum indício, alguma provocação ou algum sinal de que aquele produto era baseado em inteligência artificial. Então, ficou bem claro, inclusive, em algumas das falas, se não me engano, foi da Daniela Braga, da Define AI, que ela fala que existem 3 momentos da inteligência artificial. Né? Aquele momento que a gente já vinha vivendo, onde a inteligência artificial ela direciona ou indica a gente para usar algum produto, como a gente costuma usar no dia a dia, né? O Netflix e outros produtos aí, onde a gente nem percebe que a inteligência artificial está por trás. O momento atual que a gente está vivendo, que é esse boom, né, que está chamando muita atenção, que está dando esse gatilho nessa revolução do uso da inteligência artificial, que é a inteligência artificial generativa ou criativa, né, que está sendo muito benéfico aí para todas essas empresas que estão investindo nessa nova possibilidade. Mas o que a gente tem que estar de olho é na próxima etapa, que está por vir aí, que é a chamada inteligência artificial smart, a esperta. A inteligência inteligente, de fato, né, onde a gente vai ter um pouco, inclusive, entrar na seara das emoções, é onde isso pode ser muito fantástico e até mesmo assustador, né? A gente precisa ficar de olho nisso aí. Marcelo, olha que interessante. A gente estava conversando aqui e eu não vi muitas EdTechs. Inclusive, eu procurei depois no aplicativo e não achei muitas EdTechs. Cheguei até a comentar isso com um dos investidores lá. Que eu vi muita Health Tech, isso aí eu vi muito de finanças. Tinha muita coisa de finanças para banco. Mas EdTech eu não vi. Foi lá na parte de Growth. Me conta aí. Onde é que você viu mais as EdTechs? Inclusive, tinha algumas que passaram por ali, a gente trocou informação com alguns outros empreendedores que estavam ali. Foi para o ensino de educação financeira nas escolas. Acho que o Estevão estava lá nesse momento também. Que legal. Eu vi pelo menos umas 4 ou 5 lá que me chamaram a atenção. Muitas vezes não era especificamente na área da educação, mas o processo educacional estava dentro do produto. Isso que me chamou a atenção. Que foi exatamente o que você falou no outro download. A Gi comentou isso, que apesar de não ter EdTech pura, tinha muitos processos de educação dentro das EdTechs. Mas ali no nosso núcleo... Das startups, é verdade. Ali no nosso núcleo ali tinha algumas mesmo, umas 4 ou 5, mas depois, circulando pelo evento, eu quase não vi. A palavra education, porque a G Educação vinha até G Education, né, nela. Realmente eu não vi, mas a G alertou que dentro das outras startups, todas têm uma solução educacional, tinha alguma solução educacional dentro dela. Capacitação e assim por diante, né? Que legal, que legal. Tá vendo como a percepção é diferente, né, para cada pessoa? Isso é ótimo. Muito legal. E você, Estevão, conta pra gente as suas impressões gerais, assim.
Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Meu primeiro Amplicast. Mas acho que a primeira impressão, perrengue chique, né? Perrengue chique. Então, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Fila para comprar comida, fila para conseguir as coisas. Então, isso com cara de um grande evento. Eu acho que o primeiro dia teve até um pouquinho mais de falhas. Percebi que no segundo dia diminuíram as filas, no terceiro dia ainda mais, né? Eu percebi que eles se preocuparam em melhorar um dia depois do outro. A minha percepção também do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto dia, do número de EdTech aumentou, porque eu comecei a treinar o meu olho para procurar o íconezinho das EdTechs. Então, no último dia, eu só vi EdTech, que eu já estava treinado para encontrar o ícone que representava as EdTechs, né? Então, acho que também tem um pouco da percepção. Eu achava que não tinha visto nada e no final eu percebi algumas que... até porque na quarta-feira, se eu não me engano, eu fui numa sessão de pitches que era só de educação. Então, eu vi boa parte das EdTechs que estavam lá, porque estava nesse momento lá, num palco que estava separado para as EdTechs. Então, também acabei vendo um pouquinho dessas soluções. Só nessa meia hora que eu fiquei sentado assistindo os pitches, vi boa parte das startups que estavam lá de educação. Uma coisa que me impressionou também foi a quantidade de parceiros, a quantidade de expositores e de startups. Acho que o local das startups, de fato, é o lugar mais interessante da feira, né? Por mais que você tenha stand super bonito, você tem stand que dá comida, que dá bebida, que dá brinde e tal, é lá das startups, que são espaços bem menores, que eu senti a disrupção acontecendo. Até que foi João Alegria, né? Lá do Canal Futura, enfim, também Fundação já tivemos trabalhos em parceria, Fundação Roberto Marinho, e ele falou, o meu negócio é aqui no meio dessa moçada, ele estava se referindo ao setor de startups. E, de fato, eu acho que a bateria que a gente recarrega é no local das startups. E outra impressão, né, a gente até falou disso lá, eu percebi, de fato, que eu me recarrego no meio das pessoas, mas o meu joelho não. Estou me recuperando até agora. Porque caminha bastante, os números de passos aumentou bastante, porque são pavilhões separados, né, Estevão? E hora vai para lá, hora vai para cá, e tem muita fila para muita coisa. Teve um dia que foi 6 mil passos. Olha aí, gente, 6 mil passos num dia. 16. Caraca, eu já achei 6 mil muito. Tá vendo? Um dia de evento. Muito bom, muito bom. Você quer comentar mais alguma coisa, Carlota? Porque eu já fiz o seguinte, olha como esse evento é interessante. Eu não vi muita EdTech, a galera começou a falar que veio. Aí eu entrei no aplicativo. Eu também entrei aqui. Aqui no aplicativo eu entrei e coloquei Education. E agora apareceu a lista de todas as EdTechs que estavam lá aqui para mim. Esse eu acho que é um dos pontos interessantes, já que a gente vai falar aqui agora, dos pontos que mais chamaram a atenção. O aplicativo é algo... Você vê que o evento ele começa antes do dia lá e ele continua, porque a gente continua se retroalimentando das informações que estão aqui. E uma das tarefas que eu me coloquei foi depois visitar tudo que tinha de education, pelo menos entrar no site para ver o que a galera está fazendo naquela área de educação. Então, estou atualizando a minha lista aqui, meninos. Obrigada pela dica de que tinha mais EdTechs. E também, se a gente for ver, a startup que venceu o desafio... era de educação. Era de educação. A JD Autism é uma... E educação inclusiva, assim, né? A Jade Autism que ganhou, chama Jade Autism. Era para crianças com necessidades educacionais com TEA, especiais, né? Diversas, com autismo e com outras necessidades educacionais. Muito legal. Autismo. Muito e é uma bom. história bem legal, porque eu assisti o pitch final do fundador, né, dessa EdTech, que é um cara que era músico, e ele trocou a música por programação, e não sei se era o filho ou filha que estava no espectro autista, e aí começou a desenvolver... soluções e depois validou essas soluções com 3 grandes universidades. É um trabalho bem legal mesmo.
Nossa, que legal, Nossa, hein? Eu não sabia que você Estevão. tinha assistido, tá vendo? Por isso que precisa fazer o download. A Fugiu, gente né? não, Fugiu umas horas. não, a gente não teve nem tempo de conversar. O download está sendo aqui mesmo, né? E até é importante fazer isso. Eu acho que tem duas coisas importantes. A Samara falou essa coisa do pré-evento, né? Que a gente também falou no outro download. Mas o pós-evento também não adianta nada você ir para esses grandes eventos e tal, e depois não parar um pouco para rever as suas anotações, escrever alguma coisa sobre isso e ver as ações que você vai tomar. Então, por exemplo, a gente já teve, inclusive, contato com algumas das empresas que estavam lá, startups, né, Sim. Samara? A gente já está até fazendo parceria, divulgando ações Exatamente. das próprias startups. Então, a gente realmente começou enfim, a se movimentar, né? Que eu acho que é o grande lance de uma conferência como essa. Quer dizer, não é só ir, não é só tirar fotinho e ficar bonito na foto, né? Na verdade, a gente nem mostra como deveria os perrengues, né? Mas eu acho que é muito mais essa questão do follow-up, quer dizer, o que você faz com isso depois, e esse download, né, para entender também o que fica para gente, né, assim, que é muito difícil. Carla, Diga, Marcelo. ó, uma coisa que a Samara falou aí, por exemplo, o que vem depois do evento. Por mais que você não queira continuar participando, depois você acaba participando, porque te colocam em grupos de WhatsApp. Ah, é. Eu, por exemplo, estou em 8 grupos aqui de contato que a gente fez lá nos corredores ali, né? O tal do escanear o QR Code no crachá da pessoa e tal. A hora que eu vi, eu já estava em 2 grupos. Depois me colocaram no outro grupo. Agora estou em 8 grupos de WhatsApp. Ele tem lá milhares de pessoas. Tem alguns grupos menores, 200, 300 pessoas, mas tem grupo com mais de 1.000 participantes lá, por exemplo, falando só sobre inteligência artificial, o que foi criado lá no Web Summit. Então, acho que isso é uma das coisas importantes também, é criar esse vínculo, essas redes que são germinadas naquele momento presencial e elas são eternizadas ali no mundo digital depois, né? Nossa, eu ia perguntar exatamente isso, Marcelo. Tipo assim, o que foi mais relevante para você? O que você levou do evento com você? E você já respondeu. Você levou aí várias outras conexões, né? Grupos da sua área, de uma área que você pesquisa, que inclusive você fala sobre ela o tempo inteiro. Então, isso você achou que foi bacana, assim, que você levou com você e que foi super interessante? Ou tem mais alguma coisa? Tem mais. Na verdade, isso eu já ia trazer na marra, né? Eu ia tentar alguma coisa de inteligência artificial e ia tentar buscar para mim. Isso veio naturalmente. Mas uma coisa que me chamou muita atenção é essa mudança de perspectiva, né? Que eu vou repetir, a democracia do espaço ali, que eu trouxe também para o meu ambiente acadêmico. Então, eu cheguei na primeira aula que eu tive com os alunos, né, nessa semana pós-evento, e falei com todas as minhas salas essa questão de a gente materializar as nossas ideias. Então, eu Nossa. comecei a incentivar esses alunos a idealizar as coisas, ou, na verdade, o processo de ideação, né, que é essa palavra que está sendo falada bastante hoje em dia. E numa desses momentos, nós temos na nossa instituição, na nossa faculdade, o que a gente chama de mostra chama MIT, né, Mostra de Iniciação Científico-Tecnológica. E a gente manteve o nome, continua chamando MIT, mas agora é Mostra de Ideias Transformadoras. Porque não tem aquela questão de você ter um movimento apenas acadêmico, é muito legal dentro da instituição. Mas acho que a gente está vivendo um momento muito parecido com o que teve na Web Summit, onde muitas empresas estavam lá sem ter o produto de fato pronto, era só uma ideia muito legal na cabeça em busca de um investidor, né? E o investidor pode estar do nosso lado e a gente não sabe. Então, o que a gente está fazendo hoje em dia na nossa instituição é incentivar os alunos a apresentarem, por menor que seja a sua ideia, né? Apresentar, mas eu não tenho muita ideia de como que vai ser feito, não tenho muita noção de como isso funciona, se funciona ou não tem problema. Apresenta, pode ser uma ideia fantástica. E se for uma ideia inviável ou impossível, a gente tem estimulado, o que eu vi lá também, a gente tem estimulado a encontrar um meio do caminho, né? Aquelas conversas que existiam entre, a gente via lá, deu uma olhada, uma sondada, do investidor conversando ali com o empreendedor. Muitas vezes o empreendedor tem alguma coisa que não é o que o investidor procura, mas tem alguma coisa no meio do caminho ali que pode ser bom para os dois, né? Então, acho que eu trouxe de lá essa mentalidade de colocar um pouco mais o pé no chão, né? De não ficar só trabalhando com questões acadêmicas, muitas vezes não tem uma viabilidade comprovada,
né? Ou a gente fica só naquela questão teórica e colocar a mão mais na prática mesmo ali, de fazer as coisas funcionarem muito mais perto da gente, muito mais rápido, sem aquela coisa que até acho que essa Mari me falou uma vez, não fica pensando muito não, vai lá e faz, né? Porque senão você acaba não fazendo. Então eu aprendi com essa Mari. A gente também falou sobre isso, Marcelo, no outro download, a importância que é isso, quando a gente cheio de preciosismo e tal, poxa, será que tem a ver, será que não tem a ver? Gente, o pessoal mete as caras lá. Tinha um lá que eu achei interessante, ele até entrou em contato comigo agora pra gente conversar, que é o Creative-se, eles falaram comigo. Creative-se, né? Uhum. Eles estavam no stand perto da gente, era um homem, um rapaz lá. E aí ele falou, eu não tenho plano de negócio, eu não tenho negócio. Eu achei tão interessante que ele disse assim, eu tenho uma ideia que eu quero validar. Foi. E é isso, assim. E ele levou só as telas do Figma, da ideia dele. Não tinha site, não tinha nada montado, eu vi. Eu conversei com ele lá, achei sensacional. E ao mesmo tempo teve amigos nossos, né, Samara, que não foram com ideias muito mais estruturadas, quer dizer, com a startup já estruturada, porque diziam que eu não tenho, sei lá, uma landing page, uma página para mostrar e tal. Gente, e aí também a gente também foi muito bom a preparação do evento pra gente, né, Samara? Que a gente passou algumas semanas estruturando algumas coisas e tivemos que parar na marra e abrir espaço na agenda para pensar algumas coisas, inclusive do negócio, do nosso negócio, né? Que a gente nunca tem tempo. A gente faz no começo do ano, mas depois é atropelado pelo ano. Agora eu queria ouvir do Estevão. O que você levou aí com você? Quais foram os pontos altos, Estevão? Olha, eu acho que realmente talvez tenha sido o verão da inteligência artificial. Então, eu fico pensando, né? Aquela coisa, muita informação e muita startup partindo desse novo verso das IAs generativas ou criativas, como o Marcelo falou. Vendo como educador, eu já fico pensando que tem todo um conjunto de letramentos que a gente precisa fornecer para os educandos, né, para quem está em formação ao longo desse período, porque eles vão cair num mundo em que vão ser habilidades completamente diferentes. Em que se eu tiver insistindo em criar no meu aluno habilidade que a IA vai ter melhor do que ele, que é baseado em acúmulo de informação, eu vou estar meio que traindo o meu aluno, né? Porque eu vou colocar ele num mundo que as habilidades dele não vão ser importantes. Então eu fico sempre pensando quais são os letramentos e quais, tanto midiático, quanto tecnológico, quanto de isso, né? O que a gente precisa desenvolver nessa nova geração que vai estar em empresas que conseguem produzir muito mais com menos recursos. Como eles vão entrar, com que recursos eles vão entrar, sendo fundamentais para serem insubstituíveis, já que cada vez mais a gente vai ter carreiras que podem ser substituídas por inteligência artificial. Ô Estevão, e falando nessas habilidades transferíveis aí e tudo mais, eu acho que a primeira que me vem à cabeça ali que eu vi, eu me lembro que chegou até uma molecada do Work Hub, lembra, Samara? Umas meninas que estavam com uma blusa preta e tal. O que me chamou a atenção, assim, é a articulação delas para falar sobre o produto, para entender o que a gente estava precisando. Enfim, eu acho que essa capacidade de comunicação já tem sido apontada há alguns anos já, mas lá eu vi na pele, assim. Eu acho que tanto para apresentar a ideia, quanto o fato de você apresentar a ideia em inglês, que é uma outra habilidade que não tem como fugir. Se você é profissional e você acha que tá tarde para aprender inglês, e eu aí puxando sardinha para minha área, não tá tarde, pode começar agora. E até vimos essa semana lá na Bet, né, Samara, o Cadu, amigo nosso, no encontro com a head de produto do Practice Sets, o Cadu falando inglês. E coisa assim, cara, que há alguns anos ele falava quase nada, né, Samara? E conseguiu se comunicar, a Terry entendeu o que ele estava falando, então para mim isso é uma habilidade essencial.
E além de todas as habilidades mais técnicas ainda, né? Aí falando de habilidades tecnológicas, de desenvolvimento e tal, tanto que a Tribe, que ela nem é mais startup, ela é uma empresa, ela é unicórnio, eu acho, né? A Tribe estava lá e ela prepara os jovens para o mercado de trabalho na área de tecnologia. Que legal. Né? Então... E, Esteve, é interessante porque você é da área de saúde, né? Você, apesar de trabalhar muito com letramento digital tecnológico, você é educador da área de saúde. Mesmo na área de saúde, você tem enxergado que esses letramentos também perpassam. A saúde já vem sendo impactada há alguns anos com as novas tecnologias, né? Os braços robóticos, enfim, os materiais que eles usam para fazer cirurgias muito delicadas, mas lá tinha muita coisa de health tech, né? Me surpreendeu, assim, como o número de startups na área de health era gigante. Então, deve ter sido super legal para você que atua na área aí, que inclusive coordena, ter contato com esse pessoal, até para levar para os jovens, né? Falar, olha aí, o que a galera está pensando como solução para uma coisa que a gente está estudando aqui agora, né? Então, muito legal esses insights que você teve. Eu não tive muito esse olhar de educadora dessa vez, porque eu não estou mais lá na ponta na sala de aula, mas adorei que você e o Marcelo trouxeram para a realidade de vocês uma experiência que você especial, um evento de tecnologia, de empreendedorismo, e tem tudo a ver com educação e sala de aula também, né? Sams, o que me lembra, o Frank Diana, que a gente sempre citava nas nossas aberturas dos seminários Amplifica, falando, a gente sempre mostrava aquele gráfico dele de impacto combinatório, né? E eu acho que o Web Summit mostra exatamente isso, assim, né? As startups que estão pensando em soluções para resolver problemas que têm impacto social, que têm impacto lá na ponta para a sociedade, né? Eu acho que cada vez mais a gente vai ter isso. E só para puxar um outro gancho de impressões gerais, impressões que eu fiquei assim comigo, que eu nem tinha percebido, eu só percebi quando eu escrevi lá a newsletter. Na trilha do Creative lá, um ponto em comum entre todos eles lá eram a maioria de designers, né? E o que eles falaram muito, que eu achei interessante, que no final, na verdade, tem uma linha condutora que eu acho que nem eles percebem, porque cada um fez a sua palestra, é essa questão da gente sair desse mundo monocromático que a gente vive. E achei até bem interessante que o Gelli, que é o da agência Tátil, ele falou assim, porque quando ele mostrou uma tela tudo assim, porque agora é tudo ESG e tal, e é tudo verde. Eu achei que ele ia elogiar isso. E ele, ao contrário, disse assim, que a gente tem que ter cuidado, porque a gente tem que se preocupar com sustentabilidade, mas cada empresa cada vez mais vai precisar pensar nesse mundo multicromático e não num mundo monocromático. E, na verdade, foi a linha condutora de várias palestras que eu assisti, falando da massificação de tudo que a gente vive em termos de mídias sociais, até em termos de soluções e tudo mais, mas que, na verdade, as empresas que vão mais se destacar e os profissionais que vão mais se destacar são aqueles que usam suas potencialidades mais humanas e mais criativas para resolver esses problemas sociais que a gente tem. Então, eu achei bem interessante, porque acho que eles não estavam pensando nisso, mas todos eles, de alguma forma, estavam tratando disso, assim, que você tem que se diferenciar pelo valor humano que você traz para o negócio, né? Porque o que a máquina pode fazer, ela fará. Muito em breve, aquilo que é repetitivo, ela vai fazer. Não vai ter jeito, ela vai fazer. Agora é o seguinte, Carlota, já falamos dos pontos que chamaram a atenção, da nossa visão geral. Vamos falar um pouquinho sobre o que a gente gostaria de aprofundar? Vou começar com você. O que você está pensando em aprofundar aí depois do Web Summit que surgiu com você, além do pitch, que você já contou aqui no outro download, que você agora vai fazer pitch por aí, que você não tem mais vergonha de fazer pitch. Não, eu não vou fazer pitch, coisa nenhuma. Eu tenho feito informalmente e tal, mas eu acho, Sams, que em muitas áreas do Amplifica, a gente tem brincado que a gente chegou no nosso nível de competência.
que a gente agora realmente chegou num grau de incompetência. Perfeito. Isso é uma teoria da administração, inclusive. Todo mundo tem um livro, na verdade, chamado Todo Mundo é Incompetente, inclusive você. E é onde a gente está. Para ir para o próximo nível e tal, e continuar, e mantendo a nossa essência, eu acho que é muito importante para a gente isso, e sempre foi um valor que a gente sempre cultivou, e toda vez que a gente desviou disso, deu errado, né? Eu acho que eu quero aprofundar áreas que eu já curto, mas que, de alguma forma, a gente tem que trabalhar de uma outra forma. Por exemplo, o marketing foi uma coisa que me chamou a atenção. Não dá para fazer... Eu acho que a gente faz muito bem, mas como é que a gente casa, por exemplo, o marketing com uma visão mais estratégica do negócio e junta com a parte de vendas que ainda... Porque até hoje, tudo que a gente faz é muito no boca a boca, né? Mas um negócio não se sustenta assim, né? A gente tem que realmente entender os caminhos que fazem sentido pra gente. Então, essa é uma área que a gente tem que... Mas isso você já sentia ou lá no Web Summit? Eu já sentia, mas eu acho que, não tem como, né? Isso, né? Não tem como fugir disso, né? Essa área de design, eu nem preciso falar, assim, que sempre me encantou. Mas eu acho que o Dan, eu acho que é Gardner, se eu não me engano, acho que é. O Dan Gardner falou de design de transformação, esquece a coisa do design thinking, pensa no design de transformação, que tem 6 pilares e tal. Eu até andei procurando umas coisas dele e tal. Eu acho que isso é muito importante a gente ter em mente, assim, eu quero estudar isso. Legal. Que é o design de transformação. Ô, Calarena. Diega. Eu tava do seu lado quando você falou que ia parar de falar e fazer MVPs. Você lembra na palestra? Sim, que também foi maravilhoso, que foi o Collins. Eu amei aquilo. Foi bom. Para de falar de MVP, e eu até anotei, ele falou que a gente tem que falar de produtos insanáveis. Vamos parar de MVP. A coisa já tem que sair insana mesmo, do início, muito, muito provocativa. Assim, produtos insanamente maravilhosos, é o que ele fala, né? A palestra dele foi todo sobre como você pensa e faz produtos insanamente maravilhosos. Eu amei isso. Isso me toca o coração, né? Então você vai aprofundar isso aí. E você, Estevão, já que você puxou Carlota aqui, o que você pensou aí, que você teve de insight lá que você vai aprofundar? Olha, acho que teve um workshop que eu fui, que acho que ninguém estava junto comigo, estou tentando lembrar, que foi com a Rebecca Parsons. Ela é da ThoughtWorks. E aí a Carla, eu falei, acho que eu vou nessa aqui. A Carla Arena virou para mim e falou assim, tudo dessa é ótimo. Aí eu falei, então é nesse mesmo que eu vou. Não conhecia ela, mas ela falou de uma experiência que ela teve quando ela estava trabalhando numa ONG, nada a ver, hein, gente, mas uma ONG de captação de água, e eles estavam encontrando uma solução de captação de água para uma comunidade na África, se não me engano. E aí, eles perceberam que começou a ter sabotagem nessa estratégia. Vocês vão entender onde eu quero chegar, tá parecendo conversa de maluco. Mas, depois de um tempo, eles perceberam que as comunidades começaram a sabotar essa estrutura de captação de água, porque buscar a água era um momento muito elas como comunidade, porque elas eram mulheres de uma comunidade que reprimia muito as mulheres. Buscar água era a hora de bater papo, de contar. Quando elas estavam no grupo, não podiam. Então, imagine, ele criou uma super solução que vai revolucionar, vocês não vão mais precisar ir lá buscar água. E as pessoas começaram a sabotar essa grande solução. E quantas vezes a gente não faz isso na educação? A gente acha que está revolucionando. Olha, vou criar uma solução aqui para o professor, vai precisar fazer tal coisa. Ele vai ganhar tempo de fazer isso aqui. E às vezes é um prazer para o professor fazer aquilo. Então, como é muito importante a gente, antes de pensar em soluções, também conhecer o nosso público, para saber se o nosso público quer essa solução. Nossa, que história incrível, hein? Já pensou? Eles descobriram quem estava sabotando pela própria, porque queriam ir buscar água.
Não era um incômodo, fazia parte da cultura. Elas queriam comunidade, gente, elas queriam espaço para falar, ou seja, eu tinha que primeiro resolver isso para depois resolver o problema da água, né? Elas estavam perdendo exatamente o momento que elas tinham. Que legal, Tevo, legal, hein? Isso aí realmente dá para dar uma aprofundada, gostei que vou botar na minha listinha aqui também. A ThoughtWorks é uma empresa que, assim, os profissionais de lá vale seguir, assim, porque é uma empresa com profissionais altamente qualificados e que traz serviços para soluções desses problemas sociais, assim, é muito legal. Que legal. E você, Marcelo, o que você guardou aí que vai se aprofundar? Bom, o que me surpreendeu lá, que eu não esperava, né, a gente já falou aqui, é essa questão da quantidade muito grande de ideias na área da saúde. Coincidentemente, a minha filha mais velha começou a estudar medicina agora também. Então, eu já tinha uma certa vontade de levar um pouco do meu conhecimento de tecnologia para talvez criar algum produto em parceria com ela, alguma coisa assim. A minha filha mais nova vai começar em breve a estudar psicologia. Então, eu vi muita coisa também nessa questão do comportamento humano, né, da inteligência artificial junto com a inteligência natural. Então, eu acho que, de alguma forma, eu estou sendo levado para esse caminho, né, de talvez criar ideias, produtos ou até soluções voltadas para a área da saúde. Aí, ó, Estevão, a gente vai cada vez mais estar mais perto aqui, ó. Toca aqui. Olha lá, travou o Estevão. Ih, travou o Estevão. A gente toca aqui, ó. Ainda bem que ele ficou sério. Ele tá sério. Fica tranquilo, Estevão. A gente toca. Tem espaço para todo mundo. O cara da saúde é muito grande, né? Quando a gente fala de saúde, não é um foco apenas. Eu, por exemplo, sou um usuário muito grande da área da saúde por ter diabetes. Eu tenho equipamento no meu braço aqui, o sensor, que me auxilia a tomar decisões com relação à quantidade de insulina, etc. E eu vi produtos lá que estavam tentando melhorar ainda mais essa comodidade que os pacientes, né, os usuários da área da saúde têm. E o que me chamou a atenção é que muitas vezes nós pensamos que quando a gente vai chegar numa determinada idade, a gente vai ter determinados problemas de saúde, a gente se prepara para esse momento. Só que quando a gente chega lá, está tudo diferente, né? Demora para chegar lá e quando a gente chega já não é como a gente imaginava há anos ou décadas atrás. Eu, por exemplo, hoje com quase 50 anos, estou com a chamada meia-idade, eu imaginava, quando eu tinha meus 20 anos, que pessoas com 50 anos eram extremamente velhas, idosas, e eu estou me sentindo extremamente bem ainda, né? Com alguns probleminhas, mas a gente está aí, jovial, etc. Então dá para a gente imaginar que quando eu tiver 60 anos, eu não vou estar extremamente acabado, como imagino que uma pessoa estaria quando eu tinha meus 20 anos, meus 15 anos. E acho que talvez até possa estar melhor do que eu estou hoje. Né? Se começar a usar as novas tecnologias, as novas soluções que estão sendo desenvolvidas para melhorar a nossa qualidade de vida, muito provavelmente eu posso estar até melhor com os meus 70 anos, com uma qualidade de vida, uma saúde melhor do que a que eu tenho hoje. Então, eu vejo como uma coisa que abriu um gatilho, abriu uma portinha aqui na minha intenção futura de, quem sabe, criar produtos, soluções ou algum tipo de serviço aí na área da saúde também. Uau, nossa, vai ser. Não, o Marcelo, com educação, todo o conhecimento que já tem de inteligências artificiais e saúde vai ser. Ninguém vai dar conta do Marcelo. Explosivo demais. Ninja! Eu saí com duas coisas para me aprofundar. A primeira foi uma startup que me chamou muita atenção lá, que mede níveis, tá? Eu não consegui me aprofundar ainda para entender como é que eles fazem isso, mas níveis de diversidade, equidade e inclusão das empresas. Eu achei isso sensacional, porque é um desafio, e você fica sem saber quanto no começo. Como é que eu, né, primeiro, como é que eu começo? Se a minha empresa não é uma empresa que tem o DEI, né, que eles chamam, que é diversidade, equidade e inclusão, bem instaurado, como é que eu faço essa implementação? Essa startup chama PluriBR, eu achei sensacional. Eu vi também, assim. Achei interessante. E você tem um dashboard, tem métricas de como fazer isso. E aí, Marcelo, vai ao encontro disso que você está falando. Eu vi muita coisa na área comportamental.
para a saúde soluções e mapeamentos, usando a teoria comportamental para a gente saber o que tomar decisões da empresa. Achei isso fenomenal. E a outra coisa que eu aprendi lá mesmo no dia, a fazer uma planilha de valuation, porque foi a primeira pergunta que o investidor me fez. Qual é o valuation da sua empresa? Eu falei, não sei nem para onde é que vai, sei nem se é de comer ou de passar no pão, isso que você está me falando, né? Então, não faço a menor ideia do que é que você está falando. Isso aí. Aí eu fiz uma lá e voltei com esse dever de casa, já estudei, já fiz 3 planilhas de valuation, já pesquisei várias, já vi que tem vários tipos de valuation, então a minha ideia é me aprofundar. Eu já venho falando isso para a Carla há um tempo, que eu me sinto incompetente hoje para tomar as decisões de conta de guardanapo, que eu chamo, que são as contas que eu faço hoje. Apesar de ser numa planilha, na minha cabeça elas ainda são contas de guardanapo. Então, acho que eu preciso me especializar mais nisso, porque as decisões financeiras elas podem impactar para o bem, mas podem impactar para o mal, né? Para negócio. A gente ouve falar aí muito de negócios que não foram para frente por conta do impacto financeiro. Então, acho que essas decisões têm que ser tomadas baseadas em dados, né, e eficientes, para a gente poder escolher aí quais são os melhores caminhos. Então, fiquei com esse dever de casa. Comecei já aqui, vou fazer umas 3 pós-graduação, mais um doutorado, a Carla que me aguarde, para seguir, porque eu sou assim, para eu falar sobre um assunto, eu preciso me aprofundar sobre ele. Ô, Sems, mas tem uma coisa interessante nisso, que eu acho que a gente já está fazendo dever de casa também, assim que está aprofundando, é a questão de ter mentores, né? A gente já tinha 1 ou 2 mais informais, assim, mas a gente tem feito um movimento de conversar com possíveis mentores, assim, de uma forma mais estruturada, né? Acho que isso também foi um ganho do Web Summit, da gente investir nisso. A gente ampliou o nosso leque de entender mentores. O tanto que é importante, né? A gente conversar, validar, trocar ideia, aprender, ter as perguntas difíceis que eles fazem, né? Sempre tem perguntas muito difíceis para responder. Só pergunta que a gente não sabe responder, com certeza, sempre. Aquele nosso grau de incompetência. E durante o evento, inclusive, quando a gente foi lá conversar com o investidor, quando ele pegou a planilha do valuation, ele já te deu uma mentoria ali na hora, né? Na hora. Eu achei isso muito legal. Muito e legal. acho que eles estão dispostos a isso. Assim. Os melhores investidores são aqueles que trazem o que eles chamam de smart money, né? Que é esse dinheiro que vem acoplado com mentoria, com apoio, não é simplesmente... Da experiência, né? Não é dar o dinheiro, né? Não é colocar, investir o dinheiro e acabou, você se vira aí para me dar o retorno financeiro. Não. Cada vez mais... o ecossistema de negócios prevê isso, quer dizer, a gente, os investidores aportarem dinheiro, mas ao mesmo tempo estarem lá, não diretamente na operação, mas apoiando, enfim, as empresas para que elas tenham sucesso, porque o sucesso das empresas é sucesso para todo mundo, né? Carla, o investimento eu vejo como uma porta de entrada na equipe, né? Então, se a pessoa colocou o dinheiro ali, ela está fazendo parte da equipe também, então tem que colaborar. A Samara falou do comportamento também, né, das tecnologias que analisam o comportamento. Me lembrei de um das startups que é a Jobecan, ou Jobecan, uma coisa assim, que faz uma espécie de entrevista de emprego de forma anônima, né? Sim, e ali surge uma palavra sem que você consiga ver usando um avatar, né? Muito legal. Exato. Para tirar o viés, né, das pessoas. Muito legal. Isso, eu nunca tinha ouvido falar, foi uma coisa nova para mim, o tal do viés inconsciente. E, coincidentemente, nós participamos de um evento no Google, no GG, na semana passada, e a Aline, né, que é Googler lá, ela falou com a gente justamente sobre isso. Então, numa semana, ou em 10 dias, eu ouvi 2 vezes essa palavra, que eu nunca tinha ouvido esse termo, né, o tal do viés inconsciente. Não conhecia, fiquei interessado em saber como isso funciona, porque é muito dessa questão de você conhecer de fato a pessoa como ela é, não como ela gostaria de ser ou como eu gostaria de vê-la, né? Achei bem interessante isso também. Muito legal, muito legal. Agora, para a gente finalizar... Não, o Estevão falou? Falou. Ah, falou? Falou. Falei, sim. Mas deixar eu falo mais também. Deixar, fala mais, você vai falar. Você sabe por quê? Porque a gente perguntou aqui se vale ou se não vale participar. Então, na visão de vocês... né? Vale ou não vale? Você convidaria aí Web mais Summit colegas? 2024. 2024. E aí, Estevão, vale ou não vale?
Eu acho que eu quero ir, viu? Porque não vai esperando um evento de educação, assim. Não dá para ir esperando. Mas eu acho que como um educador curioso e com essa vontade, esse incômodo que eu estou preparando o meu aluno para o mundo que ele vai pegar, eu acho que é válido. Eu acho que é lá nas startups, rodando as startups, especialmente as alfas, sabe? Que são aquelas que estão lá mesmo metendo louco, não sei se eu tenho um projeto, ainda estou com pouca grana. Eu acho que é lá que a gente pode ter muitas inspirações. Não é um evento barato, não é um evento, mesmo que você consiga um convite, só o fato de ir como Rio de Janeiro, ter os custos de lá, de transporte de lá, vai ser caro. Então não dá para a gente falar assim, vale a pena, mas tem que ver o que vai caber no orçamento do nosso ouvinte. Mas acho que vale a pena, no mínimo, acompanhar, porque dá para acompanhar no YouTube, dá para buscar o que está sendo falado na imprensa, dá até para entrar nos grupos do WhatsApp, não vou contar quem fez isso, entrar nos grupos do WhatsApp do Web Summit, Web Summit. Olha aí, tá vendo? Olha aí. E aí, Marcelo, vale ou não vale? A resposta é rápida e certeira. Vale a pena, mas eu acho que tem que pensar em como participar. Não se eu vou participar, é como eu vou participar. Eu estou orientando os meus alunos a participarem como startups. Começar já, vai guardando um dinheirinho ali, porque tem o valor do investimento para você ter lá uma data. Tá? Eu acho que se eu conseguir 1 ou 2 alunos, 1 ou 2 equipes participando desse evento pela primeira vez, para experimentar como que é, como dizem, para validar a sua ideia ou para criar suas redes de contato, eu acho que nem a minha participação seria tão importante, né? Seria mais importante eu conseguir levar mais gente para participar e, quem sabe, ali, materializar uma ideia interessante e até, se puder, participar como investidor, talvez, né? Você que está aí pensando, eu não tenho uma ideia, eu não consigo ter uma boa ideia, não tem problema, tenta fazer uma parceria de alguma outra forma, participa como investidor, como observador, para entender como o mercado está funcionando, né? Seja como visitante, como investidor, como parceiro, ou como um empreendedor mesmo, acho que vale a pena participar, não tem dúvida disso. O Estevão falou, de fato, eu vou discordar, não é caro, Estevão, o valor é alto. O valor é alto para a gente participar, mas não é caro, porque todo esse valor se reverte naquilo que a gente estava buscando, né? É um dinheiro alto, mas com um retorno também bastante alto e bastante positivo. Eu estou achando que vocês dois deveriam levar um grupo de alunos, inclusive, já deveria ter um intercâmbio entre os alunos de vocês, tipo assim, um problema que os alunos da área da saúde, da hein? Você está na tecnologia. Então, o problema da área da saúde que os alunos veem que é latente e tal, e o grupo do Marcelo vir com a solução. Olha, só isso que a Carla quer, gente. Só isso, tá fácil. E ano que vem a gente faz um novo teste para trazer os nossos alunos. Perfeito, perfeito. Até porque eu vi, não sei como mas eu vi uma galera com crachá escrito Scholar. Scholarship, não? Não, era só Scholar. Eu tenho impressão que tinha alguma coisa para estudantes e que eu não vi em lugar nenhum. Geralmente é o pesquisador, né? Pode ser o pesquisador, né? É o pesquisador. Mas... Então, já tem alguma coisa para pesquisador que eu também não tinha visto. Então, vale a pena dar uma olhada. Eu concordo com o Estevão também. Dentro da realidade brasileira, os valores são, assim, exorbitantes. Achei caríssimo. A gente, como startup, não paga tão caro assim. A Carla comentou aqui hoje, junto com a Maria, que houve um incentivo do Banco do Brasil, que saía, se eu não me engano, a R$174. Mulheres, né? 154. R$154 para mulheres. Para 2 ingressos. E aí você podia. E ganhar para mais para uma. dar. Então, tem algumas formas da gente participar sem ser
tão caro. Tudo bem, Estevão, que quando não é, eu concordo, se eu não sou do Rio de Janeiro, eu vou ter que me deslocar até lá, mas aí você também pode participar de coletivos, entrar em Airbnb. Acho legal, mas eu concordo que realmente quando a gente olha, tanto que a gente achou que não era pra gente, né? A gente achou que não era pra gente. A gente falou, não tem esse valor, é surreal. Eu e a Carla, imagina, 2 pessoas pagando R$10 mil pra ir num evento. Que era esse o preço. Era não, e só de ingresso, Só né? de ingresso, 3 mil, exato. 5 mil. Era caro. Então, assim, não fazia sentido. Porque aí tinha passagem, hospedagem, tudo isso embutido, e que não foi nada disso, né? que a gente pagou, porque a gente entrou numa seleção de startups e a gente expôs lá. E ficamos no Airbnb para ficar mais em conta. Não, deu certo e tal, mas é caro. Mas até acho legal esse download para você que está escutando aí. Isso é um incentivo até para já começar a se estruturar e a pensar nisso para o ano que vem, né? Quem sabe ir com os alunos que deve ter. Women in Tech com certeza tem. A gente vai deixar o link aqui, você se inscreve nesse link e quando eles abrirem as inscrições para esse tipo, para mulheres na tecnologia, você já pode se inscrever para poder ter acesso a esse ingresso. Já puxa as meninas aí que estão fazendo parte de programação, de grupos de programação. Isso. Essa galera dá para levar bem legal. É isso. Muito bom. Você que está ouvindo a gente aqui, não sei se você está ouvindo lavando louça, se você está fazendo uma caminhada. Eu encontrei uma professora, ela falou, Samara, eu te escuto todo dia na caminhada. Eu quase morri de vergonha. Eu já escutei o pessoal falando, lavando louça, eu tô aí com vocês. Mas só para lembrar que vocês dirigindo, viu? Olha aí, Estevão na estrada, né? Sempre dirigindo para lá e para cá. E aí, os nossos Amplicasts são quinzenais, não é isso, Carlota? Toda quinta, não. A cada 15 dias, quintas-feiras, às 8 horas da noite, a gente lança o Amplicast. Olha lá, então fica de olho, põe o sininho, se inscreva no nosso canal e mande para aquele amigo, aquela amiga, que você sabe que tem essa veia empreendedora que está precisando entender mais sobre esse mundo de tecnologia e inovação. Na educação. Um beijo, até a próxima. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau.